Vamos agora à matéria. Primeiro fala conosco o presidente da casa, fala conosco, não falou sobre o assunto da controladoria ontem na Câmara, o vereador Conrado Scheller. Veja o que ele falou e depois na sequência, Júnior Félix, o líder do prefeito, também rebatendo. Põe na tela, Diego. Quero dizer do projeto 57, que o veto do prefeito foi soberano aqui na casa, dizer que eu respeito a votação dos nobres vereadores, não concordo, entendo porque as coisas acontecem, mas respeito, deixa para lá. O público que faça a sua avaliação, os órgãos de imprensa que façam a sua avaliação. Penso eu que a Câmara perdeu a oportunidade de resgatar a sua independência, mas a Câmara hoje deixou o poder na mão do prefeito, porque não veio nenhum veto do prefeito dizendo que poderia equalizar essa situação. Não pode ser feito pela Câmara, mas nós estamos resolvendo. Não, pura vaidade. E digo mais, fiquem me esperando, vão ficar conversando com a minha mão. Me esperem. São retrasada, foi falado do transporte coletivo aqui em Cambé, e muitas reclamações do transporte coletivo, e ninguém fala objetivamente que a culpa é do prefeito João Pavinato. A gente fala do Beto Richa, a gente fala de um promotor, mas não fala que eu tenho um documento aqui na casa de uma comissão que foi formada, que enganou o Ministério Público aqui em Cambé, um inquérito civil que foi arquivado aqui em Cambé, sem que a licitação do transporte coletivo fosse feita. E essa comissão foi criada para fazer a licitação do transporte coletivo. E curiosamente, até hoje não tem licitação do transporte coletivo aqui em Cambé. E aí quando você entra nas redes sociais, você vê alguns exemplos lá e comentários. Por que o prefeito não obriga a tio fazer licitação do transporte público em Cambé? O que será que se perde com a licitação do transporte público em Cambé? Que a culpa é exclusiva do prefeito João Pavinato. Não adianta dar volta no tema e não falar de quem manda na cidade é o prefeito. Por que não saiu essa licitação? Por que o inquérito civil do Ministério Público foi arquivado sem a licitação ser feita? O inquérito civil que só foi aberto para que a licitação fosse feita. O promotor arquivou o caso, a comissão passou 4 anos falando que já estava saindo essa licitação, já está saindo a licitação, e faz 4 anos, gente, que essa comissão não deu um parecer e não saiu o transporte, não saiu a licitação. Então a gente fala tanto em legalidade aqui, estranho a legalidade para algumas pessoas. A legalidade que favorece o prefeito. A legalidade da coisa certa às vezes tapa os olhos. O Estado está devendo dinheiro aqui para Cambé, numa lei que foi aprovada aqui. Cadê a legalidade disso daí? Onde está a legalidade disso? Que agora sim vão ter que prestar conta, porque nós vamos passar a régua. Vamos passar a régua. Pode vir com ameaça que jornal A de buia, que não sei o que de buia. Eu já passei minha campanha inteira tendo que justificar um monte de coisa, um monte de mentira que foi falado, que tentaram me matar politicamente. Então agora é o risco duplo. No direito existe isso. Quando você já é punido por uma coisa que você não fez, agora você pode fazer. E eu vou fazer. E se não for o Ministério Público aqui de Cambé, vai ser lá em Curitiba. Que eu vou procurar o Procurador-Geral, se for preciso, para passar a régua. Que para a Santa Casa funciona, tem que funcionar para as outras instituições também, que são administradas por um feudo aqui em Cambé, e ninguém pode saber o que acontece lá. Aí o vereador se presta o papel de votar para autorizar o projeto, e depois, não pode fiscalizar, que é particular a empresa. Olá, presidente, com todo o respeito que eu também tenho por Vossa Excelência, eu não vou entrar no mérito da discussão das rusgas políticas que Vossa Excelência tem com o prefeito municipal e que alguns vereadores de oposição têm com o prefeito municipal. Até mesmo porque o ataque é nítido, quem está vendo, os telespectadores, a comunidade aqui que está presente, saiba. Então, graças a Deus, no meu coração não habita raiva. E quando existir, que isso nunca vai acontecer, eu largo a política. Até mesmo porque daí eu estou deixando de trabalhar com o povo de Cambé. Então eu respeito o prefeito João Pavinato e sempre vou respeitar qualquer prefeito que for eleito com o voto do povo. Até porque, queira ou não, nós temos que aceitar. Então isso eu aceito. Se o prefeito é o João Pavinato, se futuramente vai ser o Ciclano e o Beltrano, até como cristão, eu respeito. E jamais vou tecer comentários crítica pela crítica em cima de nenhum político. Então, só responder algumas questões aí que foram ditas. Transporte coletivo, como se diz tanto,
insinuando que há coisa errada. Há 23 anos, vereador Magnata, não tinha o contrato aqui do município de Cambé, o contrato que autoriza o transporte TIO, até mesmo porque hoje a TIO, para deixar bem claro, tem autorização, a prévia autorização do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, que é do governo do estado do Paraná. E foi nessa administração da equipe do executivo hoje, e que foi reeleito, que começou a fazer a questão, todo o processo de contrato e de licitação aqui do transporte coletivo. Mais uma vez, o que de 23 anos não era feito. Então, para algumas pessoas, eu digo que quanto para o executivo, opinião, quanto pior é melhor. E ficam muito irritadas, muito bravas, e gritam e fazem estardalhaços, porque vê a administração sendo conduzida de forma séria, honesta, de forma correta, e a administração que foi reeleita, foi aprovado pelo povo de Cambé. Então isso que eu falo que algumas pessoas têm que aprender a respeitar. Então isso também que me causa indignação. Até mesmo respeitar o próximo, até como ser humano, até como pessoa, porque amanhã as mesmas pessoas que às vezes criticam, amanhã pode precisar daquela pessoa também. Então o nosso papel até como cristão aqui é respeitar uns aos outros. Então isso que eu prego também, que eu digo que é a democracia, mas a democracia que é onde haja respeito. Falando em subvencionada, há tantas acusações aqui no Legislativo Municipal, que em quase 4 anos, Maria Debeck, quase 4 anos, o juiz ou qualquer justiça decretou aí qualquer questão contra subvencionados. Tanto é que os vereadores aprovam aqui as subvenções. É aprovada porque sabe o trabalho que presta aqui em nosso município. Então todas as subvencionadas, Isaías, é aprovada aqui nesse legislativo pelos vereadores. Então se há coisa errada, ou se houve coisa errada, deveria ser denunciado na justiça. O que prova mais uma vez que as subvencionadas que recebem a subvenção do executivo municipal faz um trabalho sério aqui no município de Cambé. Então às vezes o que eu vejo aqui no plenário é muita gritaria, muita insinuação de coisa errada, mas na real, no fato, eu não vejo a justiça decretar que o prefeito é culpado. Tanto é que também teve as contas aprovadas pelo tribunal. Se houvesse coisa errada, não teria as contas aprovadas do executivo. Quanto ao manifesto aqui também foi dito no plenário, que houve aí várias questões polêmicas, algo errado. Aqui nós vereadores, nós votamos a lei. Nós sabíamos, eu penso aqui, os 10 vereadores sabiam o que estava votando. Estava condicionado sim o pagamento de 50%, a questão do incremento da folha de pagamento, o que não houve, que estava previsto pelo sindicato. E mais uma vez eu digo, quando tem aí a questão que, olha, mas o prefeito, o executivo municipal, gasta-se aí 47% relativo à folha de pagamento, vereador Eliseu. Isso não significa para chegar aos 51%, tem o dinheiro, tem o orçamento em caixa. Está errado. Aqui nós vereadores votamos, nós sabemos o que nós votamos. Então, e outra, a greve não foi decretada, é ilegal, não foi ameaças, foi decretado pelo juiz, não, presidente, vereador Conrado Schelli, foi decretado pelo juiz aqui de Cambé a greve ilegal. E mais uma vez eu quero me posicionar aqui também, eu sou servidor, eu também sou defensor do servidor público. Sou defensor, esse ano fez 20 anos que eu trabalho na Prefeitura Municipal de Cambé. E sempre quando teve o problema aqui, a primeira coisa que eu falei, vamos reunir o Legislativo, o Executivo e o Sindicato para debatermos essa questão, para que o servidor não saia prejudicado. Mas infelizmente, tem muitas pessoas que preferem a mídia denegrir a imagem do prefeito do que propriamente achar a solução do problema. Porque até hoje meu pedido também não foi aceito. A reunião com o Legislativo, o Sindicato, o Executivo Municipal. Até porque eu digo que o servidor não terá perdas, como dizem por aí. Ou se não, fazem de mal informados. Que olha, que tem receita, que tem verba para pagar. Não tem, até porque senão o prefeito já teria sido cassado por improbidade administrativa. O prefeito tem que fazer o que rege a lei, tem que cumprir o que rege a lei. E os vereadores sabem disso. Está na lei, tem que cumprir, tem que se curvar a lei. Até mesmo porque, mais uma vez, se não fosse isso, o prefeito deve ter sido cassado. Bom, aí o clima então esquentou por essa decisão do prefeito João Pavinato em dizer que quem tem que eleger o controlador interno da Câmara é o prefeito, e aí os assuntos foram diversos. Eu tenho a minha opinião.
eu particularmente tenho a minha opinião. Se o controlador é uma pessoa para controlar as contas, para orientar, não tenho esse problema de que o presidente da Câmara possa indicar o seu controlador, aquela pessoa de sua confiança que vai dizer para ele o que é certo e o que é errado. Como também acho que está certo o prefeito nomear o seu controlador interno, que é aquela pessoa de sua extrema confiança que vai dizer para ele: prefeito, isso pode, isso não pode, faça isso ou faça aquilo. Eu tenho comigo que o Davi Maireno, que é o controlador interno da Prefeitura Municipal de Cambé, é um homem de extrema confiança do prefeito João Pavinato. Por isso, as orientações devem ser seguidas. Da mesma maneira que o presidente da Câmara que entrar, que for o próximo presidente, poderia escolher o seu controlador interno. Não é? Eu acho que é muito certo. Por quê? Vamos supor que a oposição ao prefeito, e não estou dizendo que é nessa administração, nessa gestão, qualquer uma, que o prefeito perca a maioria, a presidência da Câmara. Ele vai indicar uma pessoa que ele acha que deve ficar lá para fazer o quê? Investigar o que é certo e o que é errado. Quem vai investigar o que é certo e o que é errado é o Tribunal de Contas, que vai aprovar ou não as contas da Câmara. E quem vai aprovar as contas da Prefeitura também não é o controlador interno, é o Tribunal de Contas. São antes os vereadores que são eleitos para isso, para fiscalizar os atos do Poder Executivo. Isso eu tenho claro comigo, claro. Agora, se a figura do controlador não é para isso, é para estar em conluio com o presidente, é para estar em conluio com o prefeito, aí, do jeito que tá certo, aí fica desse jeito mesmo. Por quê? Você vai botar o lobo para cuidar das galinhas do galinheiro? Não vai, não é isso? Então você tem que botar aquela pessoa que é de sua confiança e que vai dizer para presidente da casa se é certo ou é errado. Como tem o seu procurador jurídico também, os trâmites administrativos tem o diretor da casa, os trâmites administrativos da prefeitura tem o secretário de administração, que são pessoas escolhidas de confiança de quem administra. Então, nessa questão, eu sou bem claro. Agora, se é uma questão pessoal, se é por vaidade, como afirmou o presidente Conrado Scheller, ele está dizendo isso. Não sou eu que vou dizer, e também nem vou dizer. Né? Porque a política, ela é efervescente. Nós acabamos de sair de uma eleição, mas ela continua fervendo, borbulhando. Você vai num lugar, é isso, vai no outro, é aquilo, existe possibilidade disso, existe possibilidade daquilo. As pessoas estão conversando. Quem votou, às vezes, não está nem aí pelo que está acontecendo. Por desinteresse, por falta de informação. Nós, infelizmente, somos aqui, assim, muito acanhados em termos de comunicação, em termos de informação do judiciário. É uma coisa meio complicada, mais fechada. A gente não tem tanta liberdade, assim, né? Aquilo que eu gostaria que tivesse um lado aqui, o outro aqui, para a gente debater, trocar ideia, conversar. Explicar para as pessoas, olha, está acontecendo isso por causa disso. Não, mas isso está errado. Não, mas isso aqui está certo. Infelizmente, as coisas não são bem assim aqui na cidade de Cambé. Né? É complicado de você trabalhar no meio da imprensa aqui em Cambé. Eu sinto isso na pele. Eu tento aqui ser o máximo isento possível de um lado A, de um lado B. Eu tento ser, procuro ser, e acho que estou sendo. Mas meus amigos que me conhecem, os amigos que me conhecem, sabem da minha postura e como é difícil. E conhecem o meio da política de Cambé. É muito difícil.
Processos estão correndo para lá, processos estão correndo para cá, acusações para cá, defesas para lá, e de ambos os lados. Então, a efervescência da política não acabou na cidade de Cambé pós-eleição. Mas é Cambé só? Não. Rolândia, por exemplo, o prefeito que foi reeleito, Johnny Lema, está sendo acusado de fazer campanha antes do período eleitoral, de colocar no olerite lá dos servidores alguma coisa que impede, que ele não poderia fazer, está sendo acusado, a Justiça Eleitoral vai determinar. Aqui em Cambé, o prefeito João Pavinato está sendo acusado de abuso do poder econômico. Aonde que está esse processo? Está em Curitiba? Está aqui? As pessoas estão dizendo, está ali, já foi aqui, não foi aqui, vai ser lá. Você ouviu o que o presidente Conrado Scheller falou? Se não for aqui no Ministério Público de Cambé, vai ser lá em Curitiba. Então as coisas estão acontecendo. E não adianta querer falar que está tudo bem, que não está. Não está tudo bem. Existe sim um verdadeiro, não ia dizer canteiro, não, existe um campo de batalha na cidade de Cambé em termos eleitorais, políticos. É a eleição do novo presidente da Câmara, o prefeito João Pavinato com a composição do seu novo governo, tudo isso movimenta, agita os bastidores da política, e quem sabe o que está acontecendo são aqueles que estão envolvidos. E a Justiça de Cambé tem muito sim que trabalhar e participar. Não vai dar tempo agora, mas eu até... tem um trechinho, dá tempo, Diego, do Paulo Tardioli, que ele falou ontem na Câmara sobre o Ministério Público de Cambé? Tem? Põe aí o que o Paulo Tardioli afirmou da omissão do Ministério Público na cidade de Cambé em relação ao transporte coletivo. É curtinho, põe aí. Eu quero fazer um comentário aqui agora. Sempre quando quem comenta sobre transporte coletivo aqui nessa casa, sou eu que abordo o caso, sou eu que sempre manifestei a minha indignação em relação ao desleixo do transporte coletivo, mas nunca e nenhuma vez na minha fala aqui nessa casa eu deixei de citar os verdadeiros responsáveis pela questão do transporte em Cambé. Sempre falei sim que é uma responsabilidade do governo municipal e do governo estadual. Então eu nunca me deixei levar por questão nenhuma de prefeito e nem de governador. Eles falharam sim, deixaram a desejar nas suas ações, e vejo aqui, coloco, como sempre coloquei, falei nesse plenário, que um dos principais que se esquivou da responsabilidade aqui em relação ao transporte público foi mesmo o Ministério Público. E até hoje a empresa continua explorando a cidade de Cambé. Até hoje continua. E tem alguns hipócritas, sim, que acham que nada foi feito. O que foi feito não foi o suficiente. É aí, tá vendo? O Ministério Público se esquivou da questão do transporte coletivo na cidade de Cambé. Quer dizer, se omitiu. Olha isso. Isso é uma acusação grave de uma autoridade. O vereador é uma autoridade. Então, o Ministério Público está com a palavra em relação ao processo eleitoral, em relação a TIL, está tudo aí. E as pessoas discutem, e as pessoas falam. E acaba sobrando para quem? O povo? Vamos aguardar. Vamos parar por aqui, senão o William Bonner lá não vai ter audiência no Jornal Nacional, né? Mas você não desliga não, nem muda de canal. E o Palmeiras? E o Palmeiras, Diego? Não vai cair não, né? Já caiu. Um abraço a todos vocês. Gente, eu só tenho uma coisa para falar para vocês.